comigo, eu nasci para crescer. Aleluia, glória a Deus. Você nasceu para crescer. Lucas 2, 52. Diz assim a palavra do Senhor: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Vou repetir: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Pai, fala conosco e que o seu nome seja engrandecido neste lugar, e a Cristo Jesus nós damos uma linda salva de palmas. Aleluia! Se assenta, por favor, queridos. Aleluia! Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, bendito é o teu nome, Senhor. Você nasceu para crescer. Você nasceu para crescer. Na verdade, todo homem nasceu para crescer. Isso é uma ordem natural estabelecida por Deus. Nasça e cresça. Só tem um homem que não cresceu fisicamente. Sabe quem é? Adão. Adão não cresceu. Adão nasceu grande, não é? Adão nasceu grande, mas todos os outros homens cresceram. Nós nascemos para crescer, e o crescimento é muito importante. Eu estou aqui para dizer que a falta de uma vida de relacionamento com o irmão, com a mãe, talvez tenha feito falta a Adão. Adão caiu. Adão não teve irmão. Adão não teve mãe. Adão não escorregou e cortou o joelho. Ele nasceu grande, mas todo homem nasce para crescer, e você nasceu para crescer. Mas não só fisicamente, como eu estou usando o exemplo de Adão, mas você cresceu, você nasceu para crescer fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e nasceu para crescer em todo o seu comportamento, melhorando a cada dia. Alguém que não cresce tem algum problema. Alguém que não cresce emocionalmente tem algum problema. Alguém que não cresce espiritualmente tem algum problema. Sobretudo as famílias que têm alguma deficiência financeira e não conseguem dar uma boa alimentação para os filhos, às vezes acontece que as crianças não crescem o suficiente. Então você encontra um menino desse tamanhozinho e alguém diz: ele tem 11 anos. Mas qual o problema que esse menino tem? Porque ele era para ser maior. Então a falta de crescimento é um sinal que tem algo errado com você. E quando eu falo isso, eu estou falando de crescimento espiritual, de crescimento emocional, de crescimento do comportamento. Porque todos nós nascemos para crescer. E vou dizer algo para você: a vontade de Deus é que você cresça. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 28, está escrito: e Deus os abençoou. Está falando de Adão e Eva. E então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Em outra tradução: crescei e multiplicai, dominai a terra, sejam fecundos. A vontade do Senhor é que nós cresçamos. E a bênção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus abençoou-os e ordenou que eles crescessem, a bênção é a autorização para que você cresça. A bênção é Deus dizendo: você pode crescer, você deve crescer em toda a sua vida. O homem deve crescer, você deve crescer. Jesus cresceu.
Foi o que disse esse texto. E crescia Jesus em sabedoria. Primeiro, em sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de tomar a decisão correta frente a cada circunstância. Isso é sabedoria. Você precisa crescer em sabedoria. A igreja precisa crescer em sabedoria. Você, mulher, precisa crescer em sabedoria, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Você está entendendo que você precisa crescer, que nós precisamos crescer? Crescer em sabedoria é parar de tomar decisões erradas. O tempo está passando. Alguns de vocês não são mais um menino, nem uma menina. Alguns de vocês têm mais de 40, outros mais de 50, outros estão na casa dos 30 como eu. Mas o tempo está passando. E aí você não pode mais continuar tomando decisões erradas na sua vida, porque isso está te atrasando. Isso está te afastando do projeto de Deus, do centro da vontade de Deus para a tua vida. É por isso que o Senhor está falando contigo hoje, neste ano que está começando. Você precisa crescer. E você precisa crescer como Jesus cresceu, em sabedoria. André, eu já tentei, eu não tenho sabedoria. Não tem? Então preste atenção no que diz o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Peça a Deus sabedoria. Vai buscar em Deus sabedoria. Ninguém nasceu com sabedoria, ninguém nasceu sabendo o que deve e o que não deve fazer, mas o seu Deus, nele se concentra toda a sabedoria, e se você buscar nele, você terá sabedoria, e a vontade do Senhor é que você cresça nisso. Aleluia. Vamos entender melhor sobre isso? Provérbios capítulo 9, versículo 10. Sabedoria. Entendamos isso. Quando eu falar o versículo, vocês já podem colocar aqui, tá bom? Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Deixa esse texto aí. O temor do Senhor, o que é temor do Senhor? Não é medo de Deus, mas é um respeito que faz com que você não faça nada que a Bíblia diz que você não deve fazer. Isso é o temor do Senhor. O seu casamento não está bom, e você agora está pensando em trair o teu cônjuge, mas a Bíblia diz: não adulterarás. Diz mais: não deseje sequer a mulher do próximo, porque você já está adulterando. E aí esse temor do Senhor faz com que você então obedeça a Deus. E o que acontece? E aí você está tendo sabedoria, você está tomando a decisão certa por causa do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo. Observe que santo está escrito em letra maiúscula, está falando de Deus. O conhecimento de Deus, à medida que você conhece a Deus, então você recebe prudência. E com a prudência e com a sabedoria, você cresce nas suas decisões. Com a prudência e com a sabedoria, você para de tomar decisões erradas. Então você nasceu para crescer em sabedoria, e a vontade do Senhor é que você cresça. Jesus Cristo cresceu em sabedoria. Segundo, Jesus Cristo cresceu em estatura. O que significa isso? Ele cresceu no tamanho. O menino Jesus ficou para trás. Ele cresceu. Você nasceu para crescer. Você nasceu para assumir responsabilidade. Você nasceu para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sustentar a tua casa, para fazer uma poupança para a tua velhice. Você nasceu para crescer. E se você não está crescendo, tem algo errado com você. Jesus Cristo, quando então nós lemos esse texto aqui, ele está com cerca de 12 anos de idade. E dos 12 anos até os 30 anos, não há registro da vida de Jesus Cristo na Bíblia. Mas os estudiosos dizem que dos 12 até os 30 anos, Jesus Cristo foi trabalhar na carpintaria do Pai.
se tornou um carpinteiro. E é um consenso que José tenha morrido entre 12 e 30 anos de Jesus Cristo. E por Jesus ser o primogênito, ele teve que assumir a casa e a carpintaria do pai, para sustentar a mãe e talvez sustentar os irmãos menores. Sabe o que aconteceu? Ele cresceu em estatura. Está na hora de você lutar, se esforçar e crescer em estatura, em responsabilidade. Tem marmanjos, sorte que eles não vieram hoje, que tem 30, 35 anos, ainda está nas costas do pai e da mãe. Precisa crescer em estatura. Tem gente que já casou, eu sei que nós podemos passar por crises, por problemas, mas já casou, e a vida toda a mãe está pagando o aluguel dele. Precisa crescer. Nós precisamos ter uma dignidade. E se acaso nós não estamos tendo prosperidade, vamos buscar no Senhor sabedoria, vamos buscar a bênção no Senhor e tenhamos prosperidade para viver a nossa vida com dignidade. Isso é crescimento. Aleluia! E por fim ele cresceu em graça para com Deus e em graça para com os homens. O que significa isso? Ele cresceu em graça para com Deus, ele se tornou um homem espiritual, ele cresceu em todos os aspectos espirituais. Você nasceu para crescer. Mas não só isso, ele cresceu em graça para com os homens, ele cresceu na sua alma, ele cresceu nas suas emoções, ele cresceu nos seus relacionamentos, ele estudou, ele então conhecia as escrituras, ele se desenvolveu como um homem. Ele não viveu a vida toda como um homem ferido, como um homem angustiado, não. Ele se desenvolveu em todas as áreas. Isso está no livro de Hebreus 2 e em Hebreus 5, a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado. E aí você pensa, como assim? Para que Jesus precisa ser aperfeiçoado? Ele é o Filho de Deus. Sim, mas ele se fez homem. Capítulo 1 de João, versículo 14. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. Capítulo 2 de Filipenses, e ele abriu mão da sua glória e tomou forma de homem. Eu estou falando de Jesus Cristo, homem, que precisa crescer. Você é homem, você é mulher, você precisa crescer. Você precisa crescer diante de Deus, você precisa crescer diante dos homens. Jesus cresceu diante de Deus, como, André? No conhecimento da palavra. As pregações de Jesus Cristo, ele usava a palavra em suas mensagens, como ele usou Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra disso? Ele meditava na palavra de Deus. Você precisa crescer diante de Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia, vai crescer que jeito? Crente que só depende dessa pregaçãozinha que você escuta aqui no domingo. Você precisa ter um relacionamento com Deus e crescer na presença do Senhor. Posso ouvir um aleluia? Ou você acha que um dia Jesus Cristo está dormindo lá e aí veio o anjo e falou toda a palavra no ouvido dele? Não, meu amigo, ele leu a palavra, ele meditou na palavra para Deus poder usá-lo. Ele cresceu no conhecimento da palavra, ele cresceu no poder do Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo depois do batismo, mas ele desenvolveu isso através de oração, do relacionamento com o Pai. Isso foi sendo aperfeiçoado na vida dele. Você tem que querer mais do Espírito de Deus. Disse o escritor sagrado: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele está falando em crescimento. Aleluia! Ele cresceu na inteligência espiritual. Isso aqui é muito importante. Tem crentes que são, não sei se é a palavra certa, mas é a única que vem na minha cabeça agora, analfabetos espirituais. Eles não conseguem discernir as coisas espirituais. São batizados do Espírito Santo, vêm na igreja toda semana e eles não conseguem entender como que as coisas espirituais funcionam, e nem tampouco quando o diabo está usando uma pessoa, ou quando Deus está levando eles para um crescimento. Não, eles não discernem, eles agem pela emoção, eles agem de acordo para onde está apontado o nariz deles, eles não cresceram espiritualmente.
precisa crescer em toda inteligência espiritual, para você entender as coisas, porque está escrito: o homem natural não entende as coisas de Deus, porque para ele parece loucura, mas o homem espiritual entende tudo bem. Aleluia! Ele cresceu nos dons espirituais, ele cresceu na busca pelas almas. Você sabia que a Bíblia diz que Jesus Cristo batizava mais do que João? E todo mundo fala: o João Batista, ele batizava muita gente, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo batizava mais do que João, embora, diz a palavra, ele próprio não batizava, mas os seus discípulos batizavam. E nós estamos querendo batizar mais do que Jesus. Se Jesus batizou mais do que João, nós vamos batizar mais do que Jesus nessa igreja aqui, porque essa é a comissão da igreja: pregar o Evangelho, batizar e ensinar no poder do nome de Jesus. Essa igreja batiza a gente demais. Você acha que eu estou satisfeito com 700 almas que nós batizamos no ano passado? Ou no ano retrasado? Mais 700? Não, esse ano nós vamos batizar 1.200. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Jesus está às portas por voltar. Preste atenção nisso, igreja. O ano que nós passamos e os sinais que aconteceram deveria ser algo claro para você e para mim. Jesus está voltando, os sinais estão se multiplicando, está ficando claro, e nós não temos tempo mais para nada. Nós precisamos salvá-los, precisamos resgatar as almas. Não dá tempo de ficar alisando, conversando: ah, meu irmão, fica aqui, senta aí, ai, você é tão bonitinho, ai, você tá... Há uma urgência. Há uma urgência, e aqueles que estão ligados no Espírito Santo, aqueles que estão cheios de Deus, entendem isso. Posso ouvir um aleluia? O crescimento em graça diante de Deus é importante, porque vai te credenciar para lugares altos. O crescimento em graça diante de Deus é fundamental para que Deus te coloque em lugares altos. Vamos ao texto de Lucas 8,16. Veja só o que Cristo disse aqui. Ninguém, diga ninguém. Ninguém mesmo. Nem você, nem eu, nem Jesus, nem Deus. Ninguém. Ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada num lugar próprio, para que todos os que entram vejam a sua luz. Se você está brilhando, se você reflete a luz de Cristo, você será exaltado. Ninguém vai te colocar num lugar escondido. Deus não vai fazer isso com quem está brilhando. Deus não vai fazer isso para aquele que está crescendo na presença dEle. Tem um propósito: o crescimento é exaltar, para que todos vejam a sua luz. Aleluia. O crescimento em graça diante de Deus vai te credenciar a lugares altos. Preste atenção em dois exemplos bíblicos de homens que foram exaltados por Deus. Observe que esses homens, eles cresceram diante de Deus, eles cresceram diante dos homens. Primeiro, José do Egito. Olha esse texto de Gênesis 41, versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Não, eu estou falando de um homem que há poucos instantes atrás estava na cadeia, e antes era um escravo, mas agora ele está diante de Faraó. E quando o Faraó olha para ele e fala: meu amigo, perguntou para todo mundo: vem cá, onde nós acharíamos um homem como esse, em quem tenha o Espírito de Deus? E olha o que Faraó diz a respeito de José. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então você tem o Espírito de Deus, você cresceu na presença do Senhor, e você é ajuizado e sábio, você cresceu na presença dos homens. E sabe o que Deus faz?
Sabe o que Faraó faz? Porque veja bem, há o favor de Deus, há o favor de Faraó. Nós precisamos entender o que é isso na nossa vida. Nós somos humanos e nós nos relacionamos com pessoas, e tem muita gente que não é crente que vai nos favorecer. Talvez você tenha uma história de alguém, talvez até que seja de uma religião que você considera errada, mas foi lá, estendeu a mão para você, te ajudou, abriu a porta. E por que fez isso? Porque achou graça em você, porque viu que você era uma pessoa boa, que você era uma pessoa honesta, que você é uma pessoa trabalhadora. Então entenda bem isso, nós não podemos fugir dessa relação. Deus vai nos promover, Deus vai abrir portas, mas quando nós crescemos na presença dos homens, a vida fica mais fácil, os problemas diminuem, as perseguições diminuem. Por quê? Porque agora eu sou sábio, agora eu sou ajuizado, porque agora eu entro e saio com graça, e tenho palavras graciosas, e agora eu sou manso, e agora eu sei conversar com as pessoas, e agora eu não fico fofocando. Só os fofoqueiros, levante a mão agora. Vai, faltaram? E então eu sou agradável. Para mim pregar o evangelho não preciso confrontar ninguém. Volta e meia lá no meu Face, algum camarada falar, mas o nome de Jesus não é esse, é do sei o quê. Eu falo, vai. Perder tempo com religioso, perder tempo discutindo com gente, porque quem faz isso aí não salva uma alma. Eles são bons para criticar, para falar do que os outros estão fazendo. Você vai perder tempo com esse tipo de gente? Mas também não vou brigar, não vou xingar, não vou entrar em conflito. Por quê? Porque quem sabe o Senhor convence ele amanhã e ele vai sentar nesse banquinho onde você está. Não sei. Não sei. Agora preste atenção no capítulo 41, versículo 14. Aqui ele está diante do faraó. Mas antes dele estar na presença do faraó, olha o que aconteceu. Então mandou o faraó chamar José, e fizeram sair logo do seu cárcere. Eu li em outra tradução, e é mais ou menos o seguinte, a palavra saiu da cova, porque provavelmente era esse tipo de cadeia que ele estava, um lugar bem rústico, é lá que ele estava. E quando tiraram ele de lá, sabe o que ele fez? Primeira coisa, barbeou-se. Segunda coisa, mudou as suas vestes e apresentou diante de Faraó. O que é isso? Imagem. Sua imagem. Porque a Bíblia diz que Deus vê o coração, mas o homem vê a aparência. Qual a aparência que as pessoas têm de você, hein? Como que você está se apresentando diante das pessoas? Como que as pessoas te veem? Como o brigão? Lá vem o encrenqueiro. Como que as pessoas te veem? Lá vem a tagarela. Aí quando você chega, o pessoal está tomando café, eu vou embora, eu estou saindo. Como que as pessoas te veem? Essa aqui era a grande oportunidade da vida dele. Ele não ia se apresentar de qualquer maneira. E é isso que muita gente está fazendo, se apresentando de qualquer maneira. Vai conversar com alguém, chega com o marido brigando, aquelas crianças chorando atrás, e aquela anarquia. Não quero lá em casa não. Quero paz. Eu quero paz. A sua reputação é importante, a sua imagem é importante, é Deus quem abre a porta. Mas quando você tem uma reputação, uma imagem, um nome, as coisas facilitam. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Vamos ver mais um homem que foi exaltado, se tornou um estadista na Babilônia. Daniel, capítulo 6, versículo 3. Vamos ver como que era esse homem aqui. No capítulo 5, a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Aí eu te pergunto, tu acha que ele virou estadista por acaso? Você acha que José virou governador por acaso? Foi claro que Deus colocou ele lá, mas eu estou falando de gente excelente. Eu estou falando de gente com espírito excelente. Eu estou falando de gente que cuida da imagem. E eu não estou falando de beleza física não. Porque você pode até não ter dinheiro para comprar uma bela roupa, mas você tem sabão para lavar, passar e deixar bonitinha essa roupa antiga. Eu estou falando de alinhar a vida.
Eu estou falando de se preparar para aquilo que Deus tem na tua vida. Eu estou falando de você chegar no lugar e não só Deus colocar você lá, mas os homens olharem e dizer também: nossa, ele tem um aspecto gentil, como era Davi. Quando Davi chegou, ele tinha um aspecto gentil, diz a palavra de Deus. Ele não era só um homem consagrado ao Senhor, ele só não escreveu mais de 70 salmos, não. Ele tinha um aspecto gentil, ele era agradável. Diga agradável. Nós precisamos ser agradável, porque a Bíblia diz que eu sou um bom perfume de Deus, mas cadê esse perfume que eu estou sentindo? Eu estou muito, como que eu posso dizer, sincero hoje. Cadê o bom perfume que eu estou sentindo? Cadê o bom perfume que o teu marido não sente? Cadê o bom perfume que a tua sogra não sente? Hein? Cadê o bom perfume que a sua mulher não sente? Você só é bom perfume aqui quando você está com a roupinha de diácono. Aí é aquele perfume danado. Aleluia. Cadê o perfume? Ei, quem é você? Aleluia. Olha só para Daniel. Ora, Daniel se destacou. Aí você pensa, Deus colocou ele como estadista, sim, mas olha o comportamento dele. Daniel se destacou tanto, isso aqui é maravilhoso, mas ele se destacou tanto. Eu não estou falando um homem na média, eu estou falando alguém que é muito acima da média. Esse que se tornou estadista na Babilônia, um homem muito acima da média. E preste atenção, ele era escravo, foi levado de Judá para a Babilônia como escravo, sujeito a tudo aquilo que ele tinha que passar como escravo, mas isso não impediu dele crescer, dele ser excelente. José foi escravo, José foi prisioneiro de uma cadeia, e aí sabe que o dono, o líder da cadeia lá fala: José, toma conta de tudo aí, rapaz, porque tu é bom demais. Provavelmente José era melhor do que o guarda da cadeia, provavelmente José era melhor do que Potifar, e era escravo, era agradável, era sábio, disciplinado, prudente, esforçado, não dormia até 10 horas da manhã não, acordava cedo, né, gente? Fica até 3 horas da manhã no celular e depois dorme até as 10. Chacoalha essa vida para crescer, irmão. Chacoalha essa vida para crescer. Deus está falando para você, eu estou te abençoando para você crescer. Estou te dando a minha palavra para você crescer. Dei o meu espírito para você crescer. Cresce, abençoado. Daniel capítulo 6, versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores. Outra tradução diz os presidentes, os grandes do país. Os camaradas eram grandes, mas Daniel era maior do que eles. Destacou-se. Eu tenho entendido isso. Deus potencializa, exalta aqueles que são deles, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta você vir aqui com um versículo bíblico, sem estudar e achando que você vai arrebentar a boca do balão na pregação. Não vai. Não vai. Essa semana eu preguei 4 vezes, domingo, quinta, sexta e hoje. Sabe o que aconteceu comigo? Semana inteira estudando. De segunda a sábado, 10 horas da noite estudando. Meu amigo, minha avó já dizia: Deus ajuda quem cedo madruga. Eu estou falando que o ano está começando, mas você vai ter que se esforçar mais. Eu estou falando que o ano está começando e eu creio num Deus que vai liberar bênçãos essa semana sobre a tua vida, mas você vai ter que fazer a tua parte. Eu creio nisso. Sabe por que Daniel se destacou? A Bíblia diz: por suas grandes qualidades. Oh, meu Deus do céu. Que tem cristão que é uma bênção na igreja, mas é ruim, hein? Conhece algum? Não levante a mão. Nem olhe para o lado. Dá problema. Dá briga isso.
Tem gente que é bom na igreja, mas é ruim, né, gente? Não cumpre os seus compromissos, mente, engana, vai vender o carro, está queimando óleo. Fiquei sabendo, é só botar um óleo 40, engana. Depois que ele comprar, se vire, bota óleo mais grosso no motor. Você acha que Deus não está te vendo? Você acha que Deus não está vendo você enrolando os outros, enganando os outros? Você acha que a bênção de Deus vai estar sobre você? Você acha que Deus não vai fazer você colher? Vai colher. E aqui eu não preciso nem profetizar. Vai colher. Tu vai pegar um carrinho desse. Tu vai pegar um carrinho desse. E quando pegar o carrinho desse, não adianta você falar misericórdia não. O Senhor fala, não é misericórdia não, é colheita mesmo. Tem crente que na igreja é uma bênção, mas é ruim, né, gente? A língua, como diz por aí, quando morrer é um caixão para o corpo, outro caixão para a língua. E quem estiver carregando o caixão da língua, meu Deus do céu, é pesado, hein? Por que pesa desse jeito? É os pecados. Tem gente que fala mal de todo mundo, gente. A pessoa que fala mal de alguém para mim, a primeira constatação que eu tenho é que ela vai falar mal de mim para os outros. E a pessoa está achando, está enchendo a bola. André, você não sabe lá, o João, aquele cara. E eu estou só de olho nela. Senhor, me livra desse mal. Vai falar de mim mais cedo ou mais tarde. Porque isso é um hábito, e é um hábito terrível. E o problema é que essa pessoa contamina todo mundo, contamina a família em casa, contamina os filhos, e depois pergunta, por que será que o meu filho não quer ir na igreja? Porque tu fala mal da igreja na tua mesa. É por isso que o teu filho não quer vir aqui. Porque todo problema que tu tem na igreja, tu fala uma semana dentro da tua casa, essa pessoa não vai querer vir aqui. É por isso. Disse Tiago, aquele que controla a tua boca, a tua língua, é sábio, e esse homem é poderoso para controlar todo o seu corpo. Quem controla a língua, controla tudo. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nesse ano, controlar nossa língua. Amém? E aí então, apesar de ser dessa maneira, a Bíblia diz que jogaram o Daniel dentro da cova. Agora veja bem o que ele diz no versículo 22. No outro dia de manhã, o rei foi até a cova e foi ver se o leão tinha comido ele. E então disse Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, crescendo em graça para com Deus, e também diante de ti, ó rei, crescendo em graça para com os homens. Você está entendendo? E não tenho cometido delito algum. Você acha que ele foi estadista por acaso? Jesus é o nosso modelo, igreja. E ele cresceu diante dos homens, diante de Deus e diante dos homens. Ele cresceu na sua alma, na sua consciência, no seu comportamento, na sua maturidade. Nós precisamos parar de ser meninos. Tem tanta gente infantilizada com 30, 40, 50 anos, é um bebê. É uns questionamentos sem lógica, umas conversas que não tem mais base para uma pessoa. E aqueles que estão na igreja há 10, a 20, a 30 anos, não pregam o evangelho, não são batizados com o Espírito Santo, não ganha alma, não faz nada, e fica ali, eu não gostei da pregação do pastor, porque o pastor leu o versículo errado hoje. Precisamos crescer. Jesus cresceu.
Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios, e ele reclamou da igreja, porque era uma igreja menina. Olha só o que ele disse: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo, crianças, meninos. E por que, Paulo? Porque com leite vos criei e não com manjar. Eu queria dar coisa melhor, mas eu vou dar o leitinho para vocês mesmo, porque vocês são crianças. Ele disse: porque ainda vocês não podem. Versículo 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vocês inveja. Criança tem inveja, sabia? Inveja, contendas, brigas. Criança briga, sabia? Sabe como que eu conheço um crente brigão? Olha, um crente infantil é o crente que só vive brigando. Volta e meia chega notícia para mim. Sabia que a Maria brigou com não sei com quem? Você viu que o outro brigou lá fora porque não deixaram ele parar o carro no lugar que ele queria? Você viu que o outro lá está reclamando disso? Criança, precisa crescer. Paulo disse: vocês têm contenda, vocês têm inveja, vocês têm divisão, não são porventura carnais, vocês não são criancinhas em Cristo. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer, você precisa crescer, porque o Senhor está dizendo: eu tenho um lugar para te colocar, mas criança não pode assumir essa posição que eu tenho para você. E eu queria dizer algo para você, estou indo para o final desta mensagem. A maneira que você fala, que você age e que você reage, estabelece a sua imagem, quem você é. Vou repetir. Você pode pintar o quadro que você quiser, mas a maneira que você fala, que você age, que você reage, estabelece uma imagem de quem você é, um conceito a seu respeito, que pode abrir ou fechar portas, pelo seu comportamento. O problema é que nós mesmos, só olhamos as coisas boas que nós fazemos, e não olhamos as ruins, mas todo mundo está olhando a ruim. Todo mundo sabe como você é. Às vezes dá umas dicas, aí você não entende. Sabe aquela dica tipo assim? Chega perto de você e fala: e aí, enrolado? Aí você faz assim. Você não entendeu a dica. Você não entendeu quem você é. Você não entendeu a imagem que você está passando. E aí, furão? Ou então, e aí, ô briguento? Você não está entendendo que imagem você está criando. Você não está entendendo como é que as pessoas te veem. Deus vê o teu coração, mas os homens veem a sua aparência. E no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 1, olha o que disse o Senhor, o sábio Salomão: o bom nome vale mais do que muita riqueza, ser estimado é melhor do que ter prata, do que ter ouro. Um bom nome. E eu quero dizer para você nesse ano, vai ouvir muitas mensagens durante a semana, mas a primeira coisa que tu vai sair daqui decidido hoje: construir um bom nome. Porque disse ele, vale mais do que riqueza. Porque um bom nome te abre as portas. Um bom nome faz as pessoas quererem te ouvir. Tem crente que não consegue pregar para ninguém, sabe por quê? Por causa do nome dele, aquilo que ele é. As pessoas não querem ouvir. Como que vai ouvir o André que briga, que xinga, que faz tudo de errado, e depois ele chega lá e quer pregar o evangelho? Você está de brincadeira comigo, né, cara? Agora há pouco você estava me xingando, falando mal de mim, agora você está falando de Jesus para mim? Construa um bom nome. E não importa o que você fez até hoje, se Deus está falando com você essa noite, é porque dá tempo ainda de você construir um bom nome. E as pessoas queiram você estar perto. Vai lá em casa, fica comigo um pouquinho, gosto de conversar com você. Você é uma bênção. Construa um bom nome. Mas quero te advertir que um bom nome você não constrói do dia para a noite.
As suas decisões e as suas atitudes hoje estão construindo aquilo que você é. Vai ter que mudar e vai ter que andar meses, anos diferente para construir um novo nome. Quando eu me converti, pensa num camarada torto, multiplica por 2, esse era eu. Mas a minha conversão foi muito rápida, e nessa conversão eu já comecei a pregar o Evangelho. E então eu fui convidado para pregar na igreja da minha tia, uma igreja grande. O pastor, na verdade, quebrou o carro, o pastor de quinta-feira, e ele ligou para mim e falou: André, eu fiquei sabendo que você está pregando, não está? Eu falei: Só que eu pregava para 2 velhinhos de 85 anos numa garagem. Eu nunca tinha pregado numa igreja. E ele falou: vai pregar lá no meu lugar que meu carro quebrou. Eu falei: estou indo lá. E eu subi no altar. Mas eu tinha um mau nome, eu tinha uma reputação horrível. Todo mundo me conhecia. Todo mundo sabia quem eu era. E as pessoas não são obrigadas a ler o teu coração para ver se você mudou. As pessoas vão esperar o seu comportamento mudar. As pessoas vão esperar meses, anos para ver se você parou de brigar, de falar mal dos outros, de deixar suas contas sem pagarem. Tem um tempo, se você parou de ofender tua esposa, se você parou de falar mal do seu marido. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, depois eu volto dessa história. Tem uma pessoa muito abençoada que vivia falando mal do marido para mim. Meu marido não presta, meu marido não paga as contas, meu marido é isso, mas falou tão mal do marido para mim. E passou um tempo, ela esqueceu, me ligou: André, arruma um emprego aí na sua firma para o meu marido. Eu falei: está louca? Eu estou com medo desse homem. Tudo que você falou dele. E aí eu quero abrir um parênteses para te dizer uma coisa. Tem gente falando mal de você ou falando bem de você. E isso vai abrir portas ou vai fechar portas para você, por causa do seu comportamento. Tem marido que trata mal a mulher, aí a mulher fala mal dele para a sogra, né, irmã? Fala mal para o cunhado, aí o cunhado só fala para a mulher dele, a mulher dele só fala para a mãe dela, e assim vai. A tua reputação está crescendo, a tua reputação está crescendo, e aí você fala: Senhor, por que ninguém me dá oportunidade? Por que não tem chance para mim lá da igreja? Ninguém me dá oportunidade, por causa da tua reputação. E não adianta botar a culpa nos outros, não. É um perturbado aí que está falando mal de mim. Se não é o perturbado, é o próprio cão. É o diabo que acaba com a minha reputação. Não é o diabo, não. Deixa ele no canto dele agora. Ele não tem nada a ver com isso. É a sua atitude, o seu comportamento. E Deus te trouxe aqui hoje para falar com você. Já tentei passar você em muitas portas, mas você me atrapalha. Já te coloquei em lugares abençoados, perto de gente abençoada, mas a tua boca, o teu comportamento, a tua maneira de ser, faz com que as pessoas tenham raiva de você, persigam você, brigam você. E não é culpa do diabo, não é culpa de nenhum perturbado, não. A culpa é nossa, a culpa é sua. É isso que Deus está falando aqui nesta palavra. Precisa crescer, porque Deus tem portas para você, Deus quer te exaltar, mas você precisa crescer diante dos homens, da tua reputação, crescer emocionalmente. Gente infantilizada, gente que briga, gente que sai machucado, qualquer coisinha: ai, eu não estou aguentando, eles acabam comigo. Cresce. Tem um crente corajoso lá no fundo. Eu vou terminar essa mensagem. Gênesis 32, versículo 28. Deus tem um encontro com Jacó. Deus tem um encontro com Jacó. Você conhece Jacó? Você conhece, né? E por que você conhece? Porque muita gente falou dele. Daqui a pouco você põe o texto. Tem gente que nunca conviveu com você, mas já escutou a sua história. E sabe
quem você é. Mas vou dizer uma coisa para você: a maioria das pessoas que falam de você não vão falar as suas coisas boas, vão falar só as ruins. E tem gente que olha para você e diz: o quê? Estou fora. Você conhece a história de Jacó? Jacó enganou o pai, Jacó enganou o irmão, Jacó convenceu a mãe a ajudar ele a fugir, para ele não assumir as responsabilidades dos atos dele. Jacó passou a perna no tio também. Jacó era desses camarada liso, como diz, bagre ensaboado, ninguém pegava ele. Mas esse texto que nós vamos ler, Deus pegou ele. E Deus pegou ele naquele dia, encontrou ele e disse: hoje eu vou mudar teu nome. Porque não vai dar mais para você continuar com esse nome, porque esse nome está mais sujo do que tudo. E o nome representa aquilo que nós somos. E Deus encontrou com ele. E então o Senhor perguntou: qual é o seu nome? Quantos acham que Deus sabia o nome de Jacó? Diga amém. Então por que perguntou? Deus perguntou: qual é o seu nome? Sabe o que Deus está fazendo? Trazendo uma dose de realidade de quem realmente Ele é, fazendo ele olhar para si e entender quem ele é. Porque eu vou dizer uma coisa para você: não tem como eu começar um novo tempo com Deus antes de reconhecer quem eu sou. Porque nós criamos uma imagem, um estereótipo, nós criamos isso. Mas só eu e Deus sabe quem realmente eu sou. Lá no secreto do meu quarto, quando ninguém está me vendo, só o Senhor sabe o que está no meu coração. E o Senhor diz: me fale o teu nome. Meu nome é Jacó. Talvez numa fração de segundo passou tudo na cabeça dele. O que ele fez, o comportamento dele, as atitudes dele. Sabe, meu amigo, o Senhor quer mudar o teu nome, o Senhor quer mudar meu nome. O Senhor quer me dar honra, dupla honra. O Senhor quer me exaltar. Mas primeiro Ele precisa mudar algo dentro de mim, dentro de você, mudar comportamento. Para isso nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer com Deus, crescer com os homens, serem pessoas agradáveis, serem pessoas cheias do Espírito Santo, que conhecem a palavra de Deus. E olha só o que ele disse: e não se chamará mais o teu nome Jacó. Ele está dizendo: eu vou matar hoje esse Jacó morre aqui hoje, porque não vai dar para levar você para frente com esse nome que você tem, porque não vai dar para me realizar na tua vida tudo o que eu quero com esse nome que você tem. Você precisa, Jacó, de um bom nome para que eu possa te exaltar, Jacó. Jacó, você precisa de um bom nome para que eu possa realizar na tua vida tudo o que eu quero, Jacó. Mas o teu nome impede que isso aconteça. Então você não vai se chamar mais Jacó, mas eu digo que você agora vai se chamar Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus. E Deus está dizendo: vamos sepultar Jacó hoje. Deus tirou a família de perto dele, Deus deixou ele sem ninguém, e agora Deus está tratando direto com ele, dizendo: agora vamos conversar, vamos deixar isso para trás. Aqui representa, sabe o que? Novo nascimento. Capítulo 3 de João. Foi Nicodemos até o Senhor todo porque era um religioso. Tem muita gente que é religioso e acha que está abafando. Tem muita gente que é religioso e cumpre os ritos religiosos e acha que isso é o que satisfaz ao Senhor. Vive na briga. Olha só, eu quero voltar aqui, Isaías 58, abre aí, volta lá atrás, Isaías 58, versículo 4. Esse texto aqui mexeu muito com o meu coração. Vocês passam dias em jejum, discutindo. Está em jejum, mas está discutindo. Fala de uma consagração, de uma busca por Deus, mas discutindo e brigando, e chega até a bater uns nos outros. Hoje nós não batemos mais com a mão, não. Nós batemos com a língua. Se não com a língua, com os dedos.
na internet, falando o que pensa. Ei, meu amigo, a Bíblia diz que você vai dar conta de todas as palavras. Eu vou dar conta das palavras, e não é só as palavras que saem da tua boca, não, aquilo que tu escreve na internet também. Diante do Senhor nós vamos dar conta. E aí vocês passam brigando, batendo nos outros, discutindo, e vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir suas orações? Nunca eu ouvirei, porque não há amor nesse coração, porque não há humildade nesse coração, porque não cresceu para com os homens. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus então mudou o nome de Jacó. Eu vou dizer algo para você: há um projeto de Deus na sua vida, mas o Senhor precisa mudar ainda algumas coisas. Talvez você não precisa mudar uma lista desse tamanho, mas tem algo que tu faz que está atrapalhando o projeto de Deus, ou retardando, protelando o projeto de Deus. Provérbios diz que assim como uma mosca no perfume estraga todo o aroma, assim é o tolo, estraga tudo. Pode ter um pote desse tamanho de perfume, desse tamanho, caiu uma mosca, estragou tudo. Pode jogar fora, pode jogar fora. Assim também é um cristão, assim também é a noiva de Cristo. Um vestido lindo, branco, uma pontinha preta, está sujo, está ou não está? Tem uma manchinha preta no vestido, e aí você diz o quê? O vestido está sujo ou não está? Está. É só um pinguinho preto. Ei, seja excelente, seja como Daniel, excelente, seja como José, ajuizado, sábio. O Senhor está precisando levantar pessoas, Ele está à procura dessas pessoas, como Ele disse: achei a Davi, um homem segundo o meu coração, é Ele que eu vou colocar nessa cadeira. E a Bíblia diz que então o Senhor muda o nome de Jacó. E depois sabe o que acontece? Deus começa a associar o nome dele com o nome de Jacó. A mudança foi profunda, porque a Bíblia diz que Deus tocou nele, tocou na juntura da coxa. E quando Deus encontra com Moisés no Monte Horebe, lá onde a sarça queimava, Ele disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que está no Egito, que eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele começa a associar o nome dele com o nome de Jacó. Por quê? Porque houve uma mudança, porque houve uma transformação na vida desse homem. Que o Senhor possa, a partir de hoje, ou neste ano de 2021, ter prazer na sua vida, ter prazer nas palavras que saem da tua boca, ter prazer nos teus relacionamentos, ter prazer nos seus sentimentos, porque antes que saia uma palavra da tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Que Ele possa ter orgulho de você como Ele tinha de Jó. Capítulo 1, versículo 8 de Jó, disse o Senhor a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Olha o que Deus está falando desse homem. Você reparou o meu servo Jó? Você sente com uma pitada de errado, porque Deus não tem orgulho, mas só para você entender, de orgulho, de satisfação, essa é a palavra correta, de prazer, porque Deus ama a todos, mas Deus tem prazer naqueles que o obedecem. Olha só, você viu o meu servo, reparou nele? Hein, diabo? Deu uma olhadinha no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Você acha que Deus prosperou e deu duplamente tudo aquilo que Jó perdeu por acaso? Precisamos entender. Homens que cresceram para com Deus e para com os homens, homens que cresceram na estatura, homens que cresceram na sabedoria. E a palavra para você é: Deus já te abençoou para que você cresça. Por que não cresce?
Por que não cresce? Cresça! A palavra para você esse ano é essa, é a primeira palavra que você recebe. Cresça! Cresça espiritualmente. Para de ser um crente aí, morno. Cuidado com isso, hein? O Senhor disse: ou você seja quente, ou você seja frio. Porque se você for morto, eu o vomitarei. Decida crescer em nome de Jesus. Fica em pé no teu lugar. Eu quero terminar com o texto de Efésios capítulo 4. Abra os teus olhos e o teu coração para entender tudo o que diz nesse texto. E se você puder, medite nele na tua casa com calma. Se encontre nele. Eu vou ler rápido. Talvez você não consiga se encontrar. Mas se você chegar na tua casa, abrir a palavra e ler com calma, você vai se encontrar nesse texto aqui. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Não adianta fugir da verdade. Não adianta criar o que você imagina na tua mente. A verdade é a palavra. Coloque esse texto, por favor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Cristo é o modelo. Se ele cresceu em sabedoria, estatura, graça para com Deus, graça para com os homens, nós devemos crescer. Ele é o modelo. Então nós precisamos alcançar a estatura completa de Cristo. Você vai passando, eu terminei de ler, pode ir passando. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Precisamos crescer para não sermos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Tem gente que cada dia chega com uma situação aqui. Eu vi na internet um coach cristão, pregador do evangelho. Que salada de fruta, irmão. E ele falou isso. Levado por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulentamente. Não é esse texto essa versão que eu coloquei. Homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. E eles perderam toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo avidez de toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com a quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem.
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. E sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eu não terminei a história, que eu falei que eu estava pregando no altar. Eu já tinha mudado por dentro, mas a minha reputação corria atrás de mim. A sua reputação vai correr atrás de você por um tempo. Vai ter que mudar e vai ter que mostrar que mudou. E eu estava no altar pregando, estava cheio do Espírito Santo. E eu me lembro que uma pessoa entrou lá atrás, uma irmã honesta, correta da igreja. E quando ela viu eu pregando no altar, eu percebi que ela passou a mão no olho, chegou mais perto, viu que era eu, virou as costas, foi embora. Sabe por quê? Porque a minha reputação falava mais alto do que meu ministério. A minha reputação gritava enquanto o meu ministério falava. Alguns de vocês, infelizmente, você tem que constatar isso. A tua reputação está falando mais alto do que as suas boas obras. A sua reputação está falando mais alto do que a vida de crente que você tem. Você não sabe que as pessoas estão te observando. Alguém que pode te promover está de olho em você. Alguém que pode te abençoar está de olho em você. E não só estou falando dos homens, mas o próprio Deus, que disse: achei Davi, um homem segundo o meu coração. É esse aí que vai ser aquele que vai sentar no trono. Deus encontrou ele lá no campo. Porque aquele que cresce no Senhor nunca ficará escondido. Aleluia. Terminemos com 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Cresce. Você nasceu para crescer. Você nasceu para crescer. E a bênção de Deus já está sobre a sua vida para você crescer em todas as esferas. Só precisa obedecer a palavra e crescer, alcançar objetivos, romper, construir famílias, talvez construir uma empresa, talvez construir um grande ministério. É a vontade de Deus que você cresça.